Então, dando sequência aqui à nossa conversa sobre a equação de Schrödinger, nós chegamos nessa aqui, que é a equação de Schrödinger, escrita para uma dimensão espacial. A primeira coisa que a gente faz agora é fazer uma generalização para 3 dimensões. Então, o que vai acontecer é que aqui no lugar dessa derivada segunda em relação a x, a gente vai colocar o Laplaciano. E assim a gente já tem a equação que vai ser válida para um sistema tridimensional, ok? O resto fica igual. Então aqui está a equação de Schrödinger para 3 dimensões. Muito bem. Aqui uma observação em relação à energia potencial é que, em princípio, aqui nessa equação, a energia potencial pode depender de todas as coordenadas, né? De x, y, z e também de t, né? Em geral, quando a energia potencial depende explicitamente do tempo, é porque a gente tem um sistema aberto, né? Uma força externa sendo aplicada, por exemplo. Já quando a energia potencial não depende explicitamente do tempo, nós temos sistemas fechados, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né, onde a energia potencial depende apenas da distância entre o elétron e o núcleo, não depende explicitamente do tempo, ok? Essa equação, ela, do jeito como está, né, ela pode admitir qualquer dependência da energia potencial, tá? Seja em função da posição e também do tempo. Dito isso, então nós vamos ver agora o caso particular em que a energia potencial depende apenas da posição. Tá? Então, U vai ser apenas função de x, y, z. E aí nós vamos ver que com essa restrição, que não é uma restrição, digamos, muito grave, porque muitos dos problemas práticos interessantes são dessa forma aqui, ok? Então, ela vai ter muita aplicação quando escrita dessa forma. E isso aqui vai nos permitir fazer uma separação de variáveis lá na equação de Schrödinger, do jeito que ela está escrita. Essa equação, dessa maneira em que envolve a derivada de psi em relação ao tempo, ela é chamada também de equação de Schrödinger dependente do tempo. Ok? Bom, então vamos considerar que a energia potencial depende apenas da posição. E aí a nossa ideia, como eu falei, vai ser produzir uma separação de variáveis. Se você já estudou o método da separação de variáveis, né, a gente tem aqui a função de onda psi, ela é função de x, y, z e t. Na ideia que está no método da separação de variáveis é escrever essa função que depende dessas 4 coordenadas como um produto de funções com as variáveis separadas da maneira que a gente quer. Aqui no caso, nós vamos restringindo a energia potencial a uma dependência só da posição, nós vamos separar o tempo das coordenadas espaciais. Então, a ideia é escrever essa função de onda das 4 variáveis como sendo uma função de onda psi minúsculo das variáveis espaciais vezes uma outra função que é dependente apenas do tempo. Tá? É aqui que a gente faz uma distinção entre o psi maiúsculo e o psi minúsculo. Tá? A gente reserva psi maiúsculo para a função que depende do espaço e do tempo e um psi minúsculo para a função que depende apenas da posição. E aí o método, então, ele consiste em escrever a função, a solução, né, da equação diferencial como esse produto, substituir lá na equação original. Então, quando esse produto vier aqui ser aplicado no Laplaciano, né,
o laplaciano só atua sobre as coordenadas espaciais, então essa parte temporal ela vai acabar fatorada. Então nós vamos ter isso aqui, né? H cortado ao quadrado sobre 2m, função t, laplaciano do psi minúsculo, tá? Este termo vai se transformar nisso. Mais eu vou escrever aqui o de R para não esquecer, né? Que não tenho tempo. Esse psi então vai ser o psi minúsculo vezes esse t maiúsculo, que é a função de onda, igual IH cortado, derivada de psi em relação ao tempo. Então agora ela vai atuar, essa derivada temporal, somente nessa segunda função. A primeira sendo dependente só das variáveis espaciais, vai fatorar naquela derivada. Então vai ficar psi vezes derivada dessa função t em relação ao tempo. Aqui eu boto derivada ordinária porque essa função t é função de uma única variável, né? Próximo passo aqui é dividir essa igualdade pela função completa, que é t vezes psi. Então, quando eu dividir aqui, o t vai desaparecer e vai ficar 1 sobre psi, nesse primeiro termo aqui. Nós vamos ter isso aqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi minúsculo, derivada não, laplaciano, né? Laplaciano de psi minúsculo, mais u de r, ok? Aqui, né, dividir por psi e t, então desapareceram esses dois termos, igual, lado direito, IH cortado, H cortado, 1 sobre t, derivada de t em relação ao tempo. E aqui a gente chega numa coisa importante, que é o seguinte: do lado direito dessa equação, a gente tem apenas uma função do tempo. E do lado esquerdo, a gente tem uma função do espaço. Vou chamar aqui, simplificadamente, de g de x, y, z, que é o que resulta dessa operação aqui. Veja que não tem o tempo aqui, só tem coordenadas espaciais. E do lado direito, a gente tem apenas uma função do tempo. E aqui é o ponto crucial do método da separação de variáveis, que é o seguinte, veja, se o lado esquerdo só depende da posição e o lado direito só depende do tempo, nenhum dos dois lados pode depender dessas coordenadas. Por quê? Imagine que essa função produzisse x e essa do lado direito produzisse t. Então teríamos uma coisa do tipo x igual a t. E aí eu estaria criando um vínculo entre essas coordenadas. Mas veja, lá do início elas são coordenadas independentes. Se eu criar um vínculo entre elas, eu já estou mudando de espaço. Então isso não pode acontecer aqui. De modo que, sendo coordenadas independentes, a única possibilidade da gente ter essa igualdade é se cada lado aqui for igual a uma constante. Ok? E assim eu não crio vínculo entre as coordenadas. E aqui, qual será que vai ser a constante que vai aparecer aqui? Talvez você já tenha adivinhado, né? A constante que vai aparecer aí é a energia, né? Então, você está vendo aqui energia potencial, quer dizer, aqui está com aquela cara que a gente já viu de energia cinética. Então essa soma vai produzir a energia potencial, essa que a gente chama também de constante de separação de variáveis. Então nós teremos a primeira equação igual a essa constante, a primeira, equação igual a essa constante, segunda equação igual a essa constante aqui. Tá? Então vamos ficar com, reescrevendo então, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Já vou multiplicar por psi agora para ficar com uma cara mais elegante. Laplaciano de psi mais u de r psi igual a e vezes psi.
essa equação aqui, ela é chamada de equação de Schrödinger independente do tempo. Ela não envolve o tempo. E a outra equação que sobrou lá é IH cortado derivada da função t em relação ao tempo igual a E vezes t. Essa segunda equação a gente pode resolver. E a solução para essa... perdão, aqui está escrito errado. É t maiúsculo, aqui é a função, né? Então é derivada primeira, né? Isso aqui é fácil de resolver. Derivada de t. Esse i pode passar para lá um menos i, vai ficar menos IE sobre h cortado t. E a solução, então, para essa função t, eu vou escrever como E na menos i t sobre h cortado. Tá? Você pode estar sentindo falta de uma constante aqui na frente da exponencial, mas a gente não vai colocar essa constante pelo seguinte: quando resolvermos a equação independente do tempo aqui, também vai aparecer uma constante na frente da função. E como a solução é o produto das duas, então a gente pode deixar essa constante final ser absorvida aqui pela função psi minúsculo, tá? Então ela não precisa estar aqui na função t. Essa é a forma mais simples, então, para a solução dessa equação. Se você lembrar da solução da partícula livre e olhar lá a parte temporal, você vai observar que vai coincidir exatamente com o que a gente obteve aqui, tá? A partícula livre é um caso em que a energia potencial não depende do tempo. Na verdade, não depende de nada, a energia potencial é nula, mas, né, a gente está nessa situação aqui, então a parte temporal tem que vir com esse comportamento, como nós estamos vendo aqui. Ok? Então nós fizemos o que? Conseguimos separar as variáveis, né? E aí a função de onda completa, então, que é a que a gente chama de psi maiúsculo, né, de RT, ela vai ser igual a psi minúsculo, que é a função apenas da posição, vezes a parte temporal, que é o E a menos I ET sobre H cortado. Tá? Essa então vai ser a solução da equação de Schrödinger completa para o caso particular em que a energia potencial depende apenas da posição, ok? Então, com isso, nós fizemos a separação de variáveis, e aí os problemas em que a energia potencial não depende do tempo serão resolvidos através desta equação aqui, né? Repetindo, é a chamada equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Logo mais a gente volta com mais detalhes. Obrigado aí pela atenção de vocês e até já. Tchau, tchau.